este tema é interessante e a nossa pretensão, já vou iniciando então, porque temos bastante assunto para falar, é demonstrar para vocês de onde provém o direito da privacidade, iniciando através das tecnologias, porque todos nós vivemos e gostamos das tecnologias, ninguém vive sem ela, né? A tecnologia ela acabou se tornando como um gadget, como se fosse uma extensão do corpo humano. Tem gente que pode ficar sem tomar banho e sem comer, mas não pode ficar sem o Facebook, né? Não pode ficar sem postar, sem ler ali os seus posts, etc. Então, isso é um fenômeno que veio para ficar. E nós vamos estudar aqui, durante esses poucos momentos que teremos aqui, será um período interessante, o que isso tem trazido de benefícios, e também o que tem trazido de ruim, e também o que tem trazido de riscos. Será que o uso na rede social é como se fosse apenas uma brincadeira? Nós vamos brincar de Farmville, né? Eu mando um convite para você, e você, por favor, não mande um convite para mim, porque eu não jogo. Se eu estiver enviando um convite, não sou eu, alguém usou minha conta. Eu não uso o Face para brinquedo. Mas a intenção é essa, desmistificar. Nós vamos juntar as peças de um quebra-cabeça, de muita coisa que você ouviu na mídia por aí, para dar um tom de história verdadeira, né, que foi feita uma pesquisa em torno disto, e demonstraremos para vocês, a intenção é essa. Quais são os benefícios dessa nova lei que chega, que é o Marco Civil da Internet, ao final, como isto pode nos ajudar, e o que você não deve fazer na rede social, né? Porque todo mundo sabe o que gosta de fazer, mas será que o que eu gosto de fazer traz algum efeito jurídico sobre a minha vida? Traz um monte, pode trazer. Você está construindo um futuro em cima daquilo que você faz com as redes sociais. A grande verdade é essa. E, para começar, nós vamos falar de dois cidadãos aí que são importantes, né? O primeiro é esse camarada que aparece aí no slide. Esse sujeito é o vice-presidente do Google. Você falou isso, você já olha e fala assim, olha, esse sujeito é poderoso, hein? Vice-presidente do Google, mas ele não é só isso. Ele foi o arquiteto da comunicação via protocolo TCP/IP, que possibilita a comunicação e a interatividade através da internet. Ele diz o seguinte, que a privacidade talvez seja uma aberração, e que um dos grandes motivos de atraso no desenvolvimento da tecnologia, isso ele disse durante uma de suas palestras, seria a privacidade. Então, para ele, para esse sujeito, o Vincent Cervi, a privacidade ela não passa de uma situação, de um direito obsoleto que deve ser esquecido, vamos deixar isso de lado, porque isso não traz futuro para a humanidade. E aí fica aquela pergunta, será que ele tem razão? Né? Será que a privacidade é isso mesmo? Depois, esse cidadão que ninguém conhece, né? Também ficou muito rico e ele muito bondoso. Agora ele está num movimento que você pode encontrar, ele está com esse movimento na internet de tornar a internet gratuita para todo mundo. Ele falou, não, eu estou disposto a fazer esse investimento apenas porque eu acredito que será bom para o mundo. Eu sou um cara bom, um cara legal, né? Então vou dar internet grátis para todo mundo. Eu tenho um movimento, então eu quero dar internet grátis para todo mundo. E o Mark Zuckerberg ele surgiu com esse projeto, bem visto por alguns, incognitamente para outros. Nós perguntamos, será mesmo que esse projeto é benéfico para o mundo? Será que esse moço é tão bonzinho assim, que está preocupado em ajudar todo mundo a ter internet? Será que é só isso? Bom, essas duas primeiras indagações nós fazemos, e as perguntas que nós pretendemos responder durante esta noite são as seguintes. Primeiro, a tecnologia ela prejudica o direito à privacidade? Será que prejudica? O que a tecnologia tem a ver com o direito à privacidade? Até a que ponto ela vai prejudicar ou não? Segunda pergunta, questionamento. A privacidade está morrendo? Em caso positivo, quais seriam as suas causas? Se a privacidade está morrendo, então qual é a causa? Né? Porque nós temos que ter uma causa e um efeito. Então, se o efeito é a morte da privacidade, temos que identificar qual seja a causa. Terceiro, a defesa do direito de privacidade está enfraquecida por falta de legislação? Será que é só uma legislação que nós precisamos, uma regulamentação? Será que a regulamentação que falta é por isso que está enfraquecendo o direito de privacidade? E, por último, existe um risco no uso imoderado da rede social? Eu posso postar tudo o que eu quero? Eu posso dar curtir tudo no lugar que eu quiser? Pode tirar foto e postar, que eu curti que vocês estão aqui hoje, hein? Estamos para falar sobre um assunto legal, não é? Maneiro. E nós vamos falar sobre isso. Será que eu posso sair curtindo tudo? Né?
Eu não gosto, quando as mulheres principalmente, curte uma foto antiga que você não está muito bem. O infeliz lá postou, marcou você. E aí o seu novo face friend chega lá e curte aquela foto. Você fala, já não gostei dele. Não foi com a cara dele já. Né? Essa foto aí não é nem para curtir, já de lá dos focinhos, lá velha, antiga. Bom, isso é para descontrair, vamos aos pontos do que interessa. A primeira situação que nós vamos examinar aqui nesta noite é desvendar o que está por trás dessa matrix. Né? Você quer mesmo saber o que é que está acontecendo com a rede social? Porque a hora que terminar a palestra, a gente vai falar assim, o que eu fiz com a minha vida? Né? E agora, como é que eu me salvo? Estou sem boia no oceano. Se for tudo verdade o que esse cara falou aí, perdão a expressão, mas é para descontrair propositalmente, né? Se for tudo verdade o que ele está falando, eu estou frito. Né? Então fica a escolha. Você quer mesmo conhecer a toca do coelho? Você quer? Então vamos seguindo. O nascimento do direito à privacidade começa com a tecnologia. Portanto, a tecnologia não é o motivo da destruição do direito à privacidade. Nos Estados Unidos da América, nós tínhamos a invenção da máquina fotográfica, e essa máquina esquisita, que mais parece uma sanfona, ela era utilizada antes de 1890. Até que a Kodak, por meio do seu fundador, sócio fundador, esse Eastman, ele propôs esse novo modelo de câmera, que já trazia consigo o filme. Olha que coisa moderna, 1890. A máquina que ele inventou, que era essa caixinha preta que você está vendo aí, ela era portátil e era chamada de automática. Então, podia tirar foto no local, como vocês estão tirando agora, né, aqui, para postar, mas tinha que revelar na fábrica. Né? Hoje nós damos risada para isso, mas era 1890, era o top do top. Quem nunca teve uma Polaroid? Estou falando que já viu, conhece. Né? Polaroid era o top, hoje não tem mais ninguém. Né? Esses dias, na verdade, minha esposa veio com a história, estou querendo comprar Polaroid. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Não, só se for para pôr no museu. Nós temos agora o iPhone, temos a internet, para que é Polaroid? Mas naquela época isso era a novidade. 1890, o senador fez uma festa na casa dele, tá? O senador ele decidiu fazer uma festa e nunca o senador Samuel Dennis Warren fez a festa, 1890. E o que aconteceu? O paparazzi apareceu com essa máquina lá. E começou a tirar foto de tudo que ele via que achava interessante. Por exemplo, um namorico meio na penumbra, né? Alguém foi lá e deu uns beijinhos escondidos, né? Aí o outro falou alguma coisa que não devia, estava numa cena meio estranha, bebeu muito, estava bêbado, ele falou, olha que interessante, tink, né? Olha que interessante, tink foi tirando foto. E onde isso foi parar? Nas colunas dos jornais, as fotos. Então, aí já teve um problema sério. O senador, ele era formado em direito e procurou um colega dele, né? E disse, olha, nós precisamos estudar aqui, montar um artigo e alguma coisa para quê? Para impedir que isso ocorra. Eles violaram a nossa vida privada, eles entraram na festa, tiraram fotos lá, e não pode fazer isso. Quer dizer, a minha vida íntima, se eu bebi demais e cair, ninguém deve ficar sabendo. Imagina o que ele pensava se ele pudesse entrar no túnel do tempo e vir para o futuro e souber que existe um Facebook que faz sucesso. Acho que ele se suicidava, né? Então, porque ele queria uma solução, e esses juristas trabalharam profundamente estudando a common law, né? O direito dos estadunidenses e também o direito britânico, para encontrar uma solução. E qual que era a visão que se tinha? Então, observe, o direito à privacidade ele nasce com um viés de burguesia. Porque quando ele é construído, quem constrói não é o povo. O povo são aqueles que estão na elite, a burguesia que foi atrás disso daí. Através do common law foi feito o estudo e ele descobriu o quê? Que haveria sim a possibilidade da defesa do direito, mas não baseado no patrimônio. O direito seria baseado nos direitos da pessoa. Tá? Este artigo ele foi, portanto, publicado, que é o The Right to Privacy, na Harvard Review, uma revista de Harvard, e acabou se tornando ícone a respeito do direito de privacidade, ocasionando, portanto, uma expressão que falava o direito de ser deixado só. O direito de ser deixado só, até hoje ele é discutido nas universidades, nos cursos de pós-graduação. E nós verificamos que eles fizeram o quê? Um cotejo de toda a jurisprudência que havia na época
e entenderam que haveria, sim, o Estado de dar uma defesa para a privacidade dos cidadãos em razão da pessoa. Observe que nós não estamos falando de uma época que não se falava, em princípio, da dignidade pessoal humana. É 1890, muito antigo isso. E eles conseguiram ter essa visão, através desse artigo, logrando, portanto, a construção das bases do direito de privacidade, como funciona até hoje. Tá? Então, a privacidade que você está vendo aí, ó, ela tampou a janela por intermédio do artigo de Warren e Brandeis, que foi publicado na Harvard Review em 1890. Com isso, se estabelece a base do direito de privacidade, que não decorre mais no direito patrimonial, porque anteriormente a isto, a ideia dos direitos era defender tudo aquilo que era ligado ao patrimônio. Então, nós temos aqui uma defesa que é ligada à pessoa. Muda um pouco a tônica da situação. No estudo que eles fizeram, eles disseram o seguinte, pessoal, sintetizando, que o direito à privacidade não impede a publicação daquilo que for do interesse geral. Pela primeira vez na história surge essa ideia. Olha, se aquilo que estiver publicando for do interesse de todos, então não pode ser retida essa publicação, que hoje nós chamamos de interesse público. Né? Se há um interesse público, então a informação ela tem que ser veiculada. Não há que se falar em restrição, direito de privacidade, porque há um interesse público. O que legitimaria seria o interesse geral, que em 1890 era chamado de interesse geral, e que hoje nós chamamos de interesse público. Aí diz, não será proibida a comunicação de tudo que for privado. Por exemplo, se o tribunal tiver que examinar uma prova, eu não posso agora cometer um deslize, porque eu sou o tribunal, eu vou examinar a prova. Então, eu posso verificar, ainda que aquilo seja algo íntimo, segredo da pessoa, do indivíduo, o Estado tem acesso. Se a intromissão ela for gerada por uma revelação verbal que não cause danos, também não se exigirá reparação. Não há que se reparar, não tem que reparar. Indenizar porque você veiculou. Não, se não causou dano, não tem reparação de dano também. A quarta hipótese é de entender o seguinte, que quando houver o consentimento, se exclui a ideia de violação do direito à privacidade. Consentiu, não tem problema nenhum, não tem violação do direito de privacidade. E encerrando os fundamentos do artigo de Warren e Brandeis, eles disseram, da mesma maneira, a ausência de dolo também não exclui a violação a este direito. Então, nós temos aí a teoria das esferas e a teoria dos círculos concêntricos. O direito é lindo, né? O direito usa geometria, usa matemática. De vez em quando, os juristas eles inventam isso para dar uma sofisticada, né? Então, veja lá, a teoria das esferas. Que esfera? Esfera do interesse. Você está vendo lá o centro, infelizmente eu não estou com um meio de apontar para você, mas você vê no meio da intersecção entre público e privado, nesse balãozinho marrom e lilás que aparece aí, não tem uma parte que ela é abrangida um pelo outro ali? Que cruza, assim, entrelaça? Ali seria o quê? Seria o campo de interesse em que há a permissão, portanto, de interferência no direito de privacidade. Quando o interesse for geral, que diria o Warren Brandeis, é público, então eu posso ingressar na esfera da privacidade para poder identificar aquilo, porque há um interesse maior. E quem estuda bastante direito administrativo sabe que tem o princípio, né, da supremacia do interesse público sobre o privado. É por aí. Do lado de lá, nós temos a teoria de Henkel e Huberman, né, 1957, para poder identificar, porque começou com Warren Brandeis. Warren que disse, quando o interesse for geral, e agora? Como é que nós vamos identificar o que é geral e o que é privado? Precisamos fazer uma intersecção. Não havia ainda essa intersecção, estava começando tudo, a construir as bases para poder saber até onde é o limite que o Estado pode invadir a privacidade da pessoa. Então, para criar estas bases, surgiram as teorias de Huberman e Henkel. Tá? 1953, Heinrich Huberman criou a teoria dos círculos concêntricos, como nós chamamos. A teoria criada por Huberman previa que ao centro você tem o segredo. Depois, de uma redoma mais afastada, você teria o contrário do que você está vendo aí. Seria a privacidade. E do lado de fora, seria a intimidade. Posteriormente, é o contrário, né? O segredo e a intimidade estariam trocados. Posteriormente, em 1957,
Um outro, Heinrich, um alemão também, Heinrich, né? Eu adoro alemão, deu para perceber, né? Também Heinrich Hubmann, já um nome diferente, sobrenome, 1957. O que ele diz? Ele diz assim, olha, não, houve um equívoco aqui, a privacidade ela fica por fora. Então, você está vendo essa pizza aí que tem esses três círculos concêntricos. A parte em vermelha do segredo seria aquelas confissões que a pessoa faz só para quem está muito próximo. Ele tem coisas que ele guarda para si. Ele só diz para o padre, para o pastor, para o advogado também, né? Aquilo é segredo. Segredo do Estado, a gente costuma dizer. Isso aqui eu não conto para ninguém, né? E o cliente que mente para o advogado merece perder a causa, não é verdade? Que tem que dizer a verdade para o advogado, pelo menos para o advogado. Então, o segredo é aquela zona mais reservada. E a intimidade? A intimidade é onde existe um acesso natural, por exemplo, que seria a família, os familiares, esta vida privada dentro desse conceito. Tá? Então, essas esferas elas têm uma gradação de proteção. A proteção do direito privado, à medida que vai indo para o núcleo, ela vai ficando mais restrita. À medida que ela vai saindo, ela vai se tornando mais rarefeita. E o Estado ele pode interferir nesta última calota que você vê, que se chama privacidade. Em algumas situações, o interesse do Estado permite que se ingresse ali e até na intimidade, se for o caso, para poder trazer a prova, certo? Então, esta construção ela foi feita para poder definir a progressão da personalidade da pessoa humana. Essa teoria dos círculos concêntricos ela prevê a progressão dos direitos da personalidade da pessoa humana. O que pode e o que não pode, até onde vai e onde não vai. Depois dessa construção, em 1957, nós avançamos um pouquinho. Vamos falar um pouquinho desses dois nerds aí. Então, nós tivemos a invenção do computador. E o computador era um instrumento caro, caríssimo, até que surgiram esses dois nerds aí que deram uma evolução tremenda na parte de informática. Steve Wozniak e Steve Jobs, né? O que eles fizeram e por que eles estão sendo mencionados aqui? Bom, em primeiro lugar, eles tiveram a visão de que tinha que haver interatividade entre a máquina e o computador, e viram nisso uma forma de lucro. Então, eles queriam muito construir um computador que tivesse algum tipo de utilidade. E se não fosse o esforço deles, hoje nós não teríamos nem iPhone, não teria nada aqui. Tá? Tudo isso foi construído pelo esforço deles. Quando eles conseguiram implementar isso de uma forma que saiu fora da parte da indústria, lá, que era a IBM que dominava todo o mercado na época, surgiram outras dificuldades. Tá bom, computador, legal. Fazer o que com isso? Né? Para que isso serve? Então começaram a surgir dúvidas, né? Porque tudo que é novidade é assim, você compra. Aí depois que você não vê a utilidade, você fala, vou jogar fora. Né? Então surgiram aí dúvidas. Essas dúvidas elas foram surgindo à medida que a tecnologia foi avançando. Esse bicho estranho que você está vendo é o ENIAC, o primeiro computador, né, que era movido a válvula. Né? Depois nós tivemos o Apple. Olha o seu sonho de consumo aí, gente. Um belíssimo Apple histórico de madeira. Você não quer levar para casa? Eu não quero, não. Né? Mas era assim. Esse foi o primeiro Apple lá vendido. Eles fizeram manufaturado. O Steve Wozniak fez a caixa de madeira, se tornou marceneiro, né? Da parte além de ser um nerd, ele também se tornou um marceneiro, fez a caixinha lá, né? E isso daí se tornou um instrumento que deu a ênfase a tudo isso que a gente vê hoje. Bom, por fim, essas foram as máquinas, mas a maior evolução houve para a tecnologia quando se pôde juntar o computador à internet. Aí a coisa foi tomando algumas perspectivas diferentes. Como que foi essa situação? Bom, interatividade. Como é que eu posso tornar a internet útil? O computador já tem alguma utilidade. Legal, eu posso passar e-mail. Né? É alguma coisa. Né? Passar e-mail. Então, já vi uma utilidade. A internet foi inventada. E a interatividade? Esse sujeito aí inventou, então, o hipertexto. Possibilitando o quê? A interatividade entre as páginas, criando possibilidade de você dar dinâmica àquilo que você faz na internet e tornou a internet atrativa. Mas aí surgiu outro, eu estou correndo, tá, pessoal? Isso aqui depois vai ser um artigo, quem quiser ler com calma vai ter. Depois o professor vai explicar direitinho, que nós já programamos tudo para que você não perca nada, tá? É que o tempo não nos permite ficar, a gente tem que seguir mais rapidinho. Então vamos lá. E o que vem depois? Internet, olha, eu já posso acessar sites, né?
HTTP, www. Olha, a ideia deles foram criar uma situação de hipertexto para que as buscas pudessem ser feitas semanticamente. Se eu colocar o alfabeto que a pessoa utiliza para fazer a digitação ao invés de números, eu vou tornar isso mais viável para a utilização. Todos nós queremos um pouco de conforto. E isso foi muito importante para o avanço da tecnologia. Depois nós tivemos aí um outro problema que foi resolvido por esses sujeitos aí, ó, né? A iniciar pelo Yahoo, que criou o buscador, permitindo o quê? Eu vou buscar uma informação. Olha, a internet tem utilidade. Agora não passo só e-mail. Agora eu posso também ficar fazendo pesquisa, né? Xeretar as páginas na internet e tal, né? E esses buscadores, eles começaram a ter um grande sucesso. Só que tinha um outro problema por trás de tudo isso. Eles perceberam que ninguém queria pagar nada para a internet, né? Acho que o grande problema era este, né? E aí, como fazer agora para poder manter essa despesa? O usuário aumentando. O computador vende, tudo bem, mas como é que eu mantenho a despesa? Agora deve fazer. Então era outro abacaxi que tinha que ser resolvido. E o Google foi e conseguiu resolver o problema, né, verificando a possibilidade dos computadores que já estavam numa fase de desenvolvimento, os softwares que tinham sido desenvolvidos pelas empresas possibilitavam, eu destaquei 3, mas existem muitos outros, por meio desse tal de data mining, né, fazer uma pesquisa, verificar ali o banco de dados de cliente, cadastrar esses clientes para atender às necessidades deles antes deles me buscarem, um atendimento personalizado para o cliente, né? Esse CRM nada mais é do que isso. Você está ligando, a pessoa já identificou, é você, fulano, como vai o senhor? Já olha no computador, o seu aniversário está chegando, não sei o quê. Informações que antecipam para tornar agradável e trazer a possibilidade de venda. Então, isso chama-se Business Intelligence. Eu vou verificar que época que vende melhor. Que época que vende melhor. Então, é interessante, até diz que uma das grandes lojas, que seria o Walmart, fez uma pesquisa na época, fazendo uso desses softwares, descobriu que na sexta-feira vendia-se muitas fraldas e também vendia-se muitas cervejas. Tudo a ver, né? Fralda com cerveja, né? E aí eles estavam tentando decifrar por que vendia fralda e cerveja. Então, até que chegaram à compreensão de que o consumo de cerveja aumentava, porque ao final de semana quem iria fazer a compra eram os maridos, e já levavam as fraldas, aproveitavam para pegar uma cervejinha e levar para casa. Para nós parece uma bobagem, mas para eles aquilo era uma informação que trazia lucro, né? Por quê? Porque se eu fomento a venda de cerveja, eu abaixo o preço nessa época, eu vou vender muito mais. Se eu tiver uma proposta de fralda, eu aumento. Então, isso daí foi alavancando esses softwares que passaram a se integrar depois com a internet, possibilitando a ideia do e-commerce, né? Como é que eu trago isso para a internet? A internet ela foi trazendo isso. Observe que estes dados, pessoal, esse data mining, né, o CRM, Business Intelligence, esses softwares que foram sendo desenvolvidos, possibilitavam às empresas tomada de decisões que tornava eficaz a aplicação do seu dinheiro. Onde eu vou investir? Essa tomada de decisão, então, grave na memória, ela é importantíssima hoje quando nós utilizamos as redes sociais também. Quando você está postando no Twitter, no Facebook, né, no Instagram, tem alguém que está pensando alguma coisa a seu respeito. E dependendo do que você fizer, ele vai tomar uma decisão sobre você. Aí, como é que nós vamos fazer para poder dar dinheiro? Né? O Google quer dar Gmail, quer dar e-mail grátis, é audacioso. Não tinha uma solução. Até que esse sujeito apareceu, o Bill Gross, e falou assim, olha, eu vou levar uma solução para vocês, mas eu quero que vocês não me sacaneiem, hein? Você tem que me dar participação, a ideia é minha. Foram para a reunião. Sem problema. Pode contar, fala para nós o que é. Olha, eu tive uma ideia, vocês não têm um buscador? A pessoa já não vai e coloca a palavrinha do que ele quer? Então, quando ele coloca a palavrinha do que ele quer, vamos produzir um anúncio baseado naquilo que ele está procurando. E esse anúncio aparece do lado. Se você fizer dessa forma, o que acontece? Se alguém clicar, a publicidade ela vai gerar um efeito.
Ela vai trazer um retorno financeiro. Ah, muito legal essa ideia, mas no momento não interessa. Né? Passar bem, olha, nós vamos entrar em contato, viu? Vamos pensar que tá. A outra semana já estava tudo funcionando. Copiaram a ideia do Bill Gross e puseram para correr. Imagina que esse homem acho que deve ter passado tão mal à noite, né? Com sem dormir, fala, meu Deus, o que fizeram comigo? Acabaram. Porque esse homem aí, gente, esse carequinha que está aparecendo aí, ele revolucionou o modelo econômico da internet por meio da publicidade, criando o que nós chamamos de AdSense ou AdWords, né? Que o Google se mantém até hoje com isso. Isso tornou uma potência bilionária. Não preciso dizer a vocês que o Bill Gross recebeu, né? Tanto que depois ele foi, deu uma entrevista, falaram para ele, né, nos vídeos da Discovery a gente vê, falou, quanto que o senhor ganhou? Ele falou assim, olha, digamos que eu tenho uma participação nas cotas do Google, mas que me fazem ficar bastante satisfeito. Eu não preciso falar nisso. Vamos mudar de assunto, né? Está ganhando porque ele inventou. Então, esse sujeito ele resolveu o problema das finanças. Aí vem aquela ideia, estamos no paraíso, tudo grátis, internet grátis, e-mail grátis. Tudo grátis. Bacana, né, gente? Quem não gosta das coisas grátis? Mas será que é grátis mesmo? Quem acha que é grátis, levanta a mão. Todo mundo já está vacinado. Isso é muito bom. Não tem nada grátis na internet. Né? O Chris Anderson ele escreveu um livro free, né, sobre o preço, né, nova moeda, quem já leu sabe. Então, quando se oferece alguma coisa grátis na internet, o produto é você. Né? Por isso que a moça está tirando a massa. Tudo na internet é grátis. Então, este foi um grande incentivo para as pessoas passarem a autopublicizar as suas vidas também. O incentivo, a conta gratuita. Eu vou dar tudo de graça para ele. Deixa ele nadar de graça. Né? Você não recebe aquela amostra grátis? Não tem? Você está no mercado, você está fazendo compra, de repente o cara está fazendo um churrasco. Aí você não aguenta o cheirinho do churrasco. Você chega lá e fala, quero provar. Aí você experimenta. Aí você é tentado a comprar e você compra mesmo. Né? É a mesma coisa que fizeram conosco covardemente. Né? Ofereceram grátis, a gente entrou. Mas o que tem por trás de tudo isso? Bom, a internet, isso é uma foto do projeto da internet, tirada em 2010, baseada na comunicação, na interatividade em 2010. Isso já evoluiu muito mais. Tá? Que nós estamos em 2014, passou 4 anos. Está tudo conectado. Né? Ok. Até aqui nada de jurídico, professor. Fica calma na sua aí. O melhor a gente sempre deixa para o final. Né? O que é isso aí? 11 de setembro. Esse evento tem tudo a ver também com a mudança em relação ao comportamento das redes sociais, no que diz respeito à reserva de dados, ao sigilo de nossas informações. E por quê? Quando esses aviões, antes desses aviões destruírem as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, havia uma reserva do anonimato. A Suprema Corte dos Estados Unidos entendia que o anonimato era uma forma de se defender contra as barbáries da maioria. O anonimato era uma forma de se defender contra as massas. Porque quando você tem um anonimato, você tem liberdade de expressão. Era assim que a Suprema Corte se posicionava, antes de 11 de setembro. Porque quando ocorreu este ato, que foi considerado como um ato terrorista, houve uma mudança. O governo dos Estados Unidos passou a instituir o que eles chamam de Patriotic Act, né, o Ato Patriota, em 2001. Este ato patriota, que está em vigor até hoje, já foi renovado, ele tem uma força tremenda. Por quê? Quando nós falamos em redes sociais, não podemos esquecer que todas elas, a maioria delas, nasceu nos Estados Unidos. Além do que, toda a base da estrutura da tecnologia, os backbones, eles estão lá também. Tudo passa por ali. Então, os Estados Unidos, ao instituir este ato patriota, ele se auto-intitulou como poderoso para poder invadir a conta de que ele quisesse. Isso não é lorota, é verdade. Tá? Também não é conta de história de Snowden, isso é verdade, isso é lei. Então, o que acontece? Se os Estados Unidos quiserem interferir para poder saber a respeito de alguma informação, não precisa pedir ordem judicial para poder quebrar a privacidade.
Porque o ato patriota concede a eles esse direito de violar a conta, por mera suspeita de que a pessoa esteja agindo de forma terrorista ou que possa trazer algum tipo de perigo. Tá? Então, o ato patriota ele é um marco a partir de 2001. Por quê? Porque aí começa a confusão entre os interesses público e privado. O governo tem o interesse de proteger contra o terrorismo e o privado quer vender produtos e serviços. Neste viés capitalista, aonde está o usuário? O usuário está sendo, de toda forma, ele está sendo manipulado em relação a essa situação, está tirando aí aquilo que ele tem de melhor, que são suas informações pessoais, e cedendo ao governo, concomitantemente, às empresas. Então, os grupos de entidades privadas e as empresas utilizam os seus dados para saber o que você gosta de consumir. Se perguntasse a Mark Zuckerberg, desse auditório que está aqui, quem gosta mais de cerveja, 90% de chance de alguém, desde que seja usuário da rede, né? Ele tem, no mínimo, 90% de chance de acertar quem é o que gosta mais de cerveja aqui. Outro tipo de coisa, qualquer coisa que você imaginar. Para os senhores terem uma ideia, foi desenvolvido um software nos Estados Unidos, e eu vi isso antes daquela notícia que saiu recente, dizendo que estava o Facebook fazendo experiência com as nossas emoções, que faz mesmo. Foi desenvolvido um software que pode saber aonde está focada as pessoas que estão conectadas na rede com, por exemplo, o sentimento de amor, ódio, ira. Isso, do ponto de vista de uma cyberguerra, isso é um fator poderosíssimo. Por quê? Porque podemos incitar, por exemplo, uma guerra, se eu sei onde está o foco de pessoas que estão tensas, nervosas, problema de ira, facilidade, ali eu posso armar um estupim para poder trazer um problema. Então, esta confusão de interesses entre o público e privado, ela coloca os consumidores numa situação complicada, porque tudo aquilo que eles publicam diz a respeito da vida deles como se fosse verdade. Prenderam um sujeito no aeroporto, quando chegou nos Estados Unidos. Antes de ir para lá, ele postou no Twitter a seguinte informação, que ele e a mulher dele estavam chegando para acabar com a América, que eles iriam desenterrar Marilyn Monroe, né, para você ter uma noção. Foram presos no aeroporto, não puderam entrar na América. E quando chegou, disse que foi uma coisa tão bizarra que perguntaram para ele assim, por que vocês querem destruir a América? Ele falou, você não assistiu aquele seriado, né? Eu e as crianças, sei lá, eu, a patroa e as crianças, você não assistiu? Ele falou, que seriado? Eu não estou me falando certo. Você tem uma conta no Twitter? Tem. Ah, ele ficou com vontade de rir. E se rir é pior, né? Porque tudo que você posta na internet é verdade. Olha que coisa, que perigo, né? O empregador vai ver se você fala, hoje é sexta-feira. Não flui, né? O outro fala assim, eu quero matar. Pronto, já vai falar assim, esse cara é perigoso, hein? Fica na reta dele aí, porque, olha aqui, eles têm as ferramentas para poder fazer a pesquisa, e o que você posta é verdade. Aí, como dizia meu avô, até provar que focinho de porco não é tomada, você está preso, né? Então, essa situação é verídica e ocorreu pelo uso de publicação. Ó. E aí a confusão dos interesses. Curtida no Facebook, cuidado com o que você curte, né? Porque o que você curte emite opinião. E aqui nos tribunais brasileiros, nós vamos ver que a opinião também diz respeito à condenação em indenização. Você pode ser condenado por curtir, o que não deveria, né? Comentar, compartilhar. Bom, todos esses dados que você vai postando na internet, complicando esse grande acervo, né? Smartphones, tablets, iPads, e tá, cada vez uma nova tecnologia, é celular que enrola, que põe no braço, é o óculos, né? O óculos já uso faz tempo, agora que eles estão indo atrás de óculos, né? Sempre usei óculos desde pequeno, essa que é a verdade. Todas essas tecnologias estão conectadas à nuvem, e essa nuvem ela vai criando o que eles chamam de Big Data. Esse Big Data é retroalimentado, informações que estão sendo alimentadas segundo a segundo. O governo norte-americano publicou recentemente, a pedido de Obama, um relatório onde ele vai examinar as fontes de pesquisa do Big Data, dizendo para que serve. E no relatório tem um item lá. Se você
quiser, depois a gente passa o link para você, você vai verificar, está em inglês. Então, ele diz o seguinte, que as redes sociais são um grande acervo de informações e eles estão fazendo uso disso, as empresas. Quem que fazia uso dessas informações anteriormente ao 11 de setembro? Somente os hackers, somente aqueles que não éticos, claro, né? Aqueles que tinham grande conhecimento, eles faziam uso. Hoje não, todos podem fazer uso. Então, isso aumenta o risco na hora de utilizar a internet. Quando eu posto alguma coisa, estou dizendo que eu gosto disso, daquilo, aquilo outro, estou criando perfis. Alguém ficou triste com o falecimento do Orkut? Hã? Nem senti também. Aliás, é melhor nem falar nisso, né? Quem tem Orkut, né? A gente está se entregando, né? Dizer que tem Orkut, né? Então, vamos abafar o caso. Não fala que tem Orkut, deixa quieto. O Orkut, vocês se lembram que o Orkut, quando você fazia o Orkut, né? Aqueles que estão na minha época, né? Que tinha aquelas infinitesimais listas, né, de formulários, né? Que comida você gosta? Fez também tem. Comida você gosta? Que filme que você gosta? Né? O que mais que você gosta? Uma preocupação do que a gente gosta, que quer saber, né? Para quê? Pare de me perguntar, pelo amor de Deus. Coisa mais irritante. E aí você vai fazendo. Mas era obrigatório. Porque se você não responder essas questões, não passava para frente, não tinha conta. E qual que era o grande segredo? O grátis. Tudo que é de grátis eu gosto, até injeção na testa. Né? Ah, é só pôr informação? Vou pôr aí qualquer coisa. Ah, mas eu vou pôr uma mentira. Mas a mentira é verdade. E agora? Ah, dane-se, vamos fazer aí, eu quero ter a conta. E aí você vai... E aquilo que está alimentando o Big Data vai dar a respeito de você uma opinião para alguém que vai decidir sobre você. Olha que nó. Né? Tudo começa, portanto, quando se inicia a coletagem de dados, que antes de 11 de setembro era menor, passou a se tornar maior. Por quê? O governo norte-americano exigiu das empresas de redes sociais que forneçam os dados. Então, o critério mudou, aumentando a intensidade desses dados e o formato. Professor, e eu digo isso, né, sempre meus alunos, eu falo professor, não são todos meus alunos, mas estou apenas sendo pego aqui pela prática, né, professor? A gente acaba sendo pego sempre por ser professor, se autodenomina professor. Qual é a melhor rede social para usar? A mais inofensiva. O que você acha? O LinkedIn, né? O LinkedIn é uma rede inofensiva. Em termos de violação de privacidade, porque é uma rede profissional. Né? Trocamos contatos profissionais. Certo, menino? Você já leu os termos e condições de uso do LinkedIn? Quem lê, fala sério. Né? Aquela lista, umas letrinhas minúsculas. Sou estudante de direito acadêmico, sou advogado, mas não vou ficar lendo aquelas letrinhas, tem a dó, né? Não vou ler nada. Olha o que nós descobrimos. Aquele que vai conseguir uma conta, ele está dizendo que ele dá o direito não exclusivo ao LinkedIn, que, olha só, é aterrorizante isso. Né? Faço questão. Direito não exclusivo, LinkedIn, você concede, ao dar o aceito lá, ao LinkedIn, direito não exclusivo. Que mais? Irrevogável, mundial, perpétuo, ilimitado, transferível, sublicenciável, totalmente pago e isento de royalties de copiar. Preparar obras derivadas. Tem coube aí, né? Porque eu vou botar um ATC, porque, pelo amor de Deus, né? Melhorar, distribuir, publicar, excluir, guardar, acrescentar, processar, analisar, utilizar, comercializar, de qualquer maneira, atualmente conhecido ou descoberta no futuro. Se descobrir no futuro uma forma de explorar aquilo que você postou, é dele já. Até no futuro. De volta para o futuro. O americano gosta desses negócios, né? Entra na máquina do tempo, já toma tudo que é seu, até no futuro. Olha que barbaridade. Esta é a rede mais inofensiva. Não é? De grátis. Você não queria de grátis? Então me dá de grátis também. Né? Até a geração. Seus netos. Né? Sabe aquela obra que você posta no LinkedIn?
Você sujeitou o termo de uso, e o termo de uso diz isso. E quaisquer informações fornecidas por você, diretamente ou indiretamente ao LinkedIn, incluindo outras, quaisquer conteúdos gerados por usuários, ideias, conceitos, técnicas e dados relacionados aos serviços que você apresentar ao LinkedIn, sem nenhum outro consentimento, aviso ou remuneração, e você, nem a você e nem a nenhum terceiro. Já colocou até a família fora. Ninguém pode reclamar depois. Esta é a rede que nós consideramos por muito tempo inofensiva, que é uma troca de dados de contato profissional. Né? Como é que você achou isso, Fernando? Não fui eu que achei. Fizeram um documentário, né? Que está em inglês, o documentário. Quem tem Netflix pode verificar. Eu não ganho royalties, porque eu estou mencionando, estou ajudando você a pesquisar. Acho que até no YouTube deve ter. Terms and Conditions May Apply, alguma coisa assim. Você procura e você vai encontrar. E vai ficar estarrecido como eu fiquei. Tá? O que acontece? A partir do momento em que você entra na rede social, aqueles termos e condições estão acoplados a você. Você aceitou aquela imposição. Né? Então, vamos correr com isso aqui. Bom, e o fenômeno da autopublicização? A autopublicização, que eu publico, eu falo de mim mesmo. Né? Todo mundo é narcisista. Quem não for narcisista não está na rede social. Está na rede social fazendo o quê? Eu estou lá na rede social para manter o contato com as pessoas. Todos somos narcisistas. A partir do momento em que você entrou na rede social, você está expondo alguma coisa. Ah, não, eu criei um perfil, mas não tem foto. Eu não posto nada. Monte seus filtros, cria sua privacidade, mas que há uma autopublicização, há, porque a tendência é esta. O Mark Zuckerberg foi indagado por que da mudança dos termos de uso. Porque os termos de uso do Facebook era o seguinte, o padrão era privado. Depois que houve o 11 de setembro, eles mudaram o padrão para público, sem avisar os usuários que já estavam inscritos. E, automaticamente, todas as contas ficaram públicas. O que, em tese, configuraria uma violação. Né? Então, por que vocês fizeram isso? E o Mark Zuckerberg respondeu o seguinte, ora, quem entra numa rede social, ele pretende publicar, ele quer demonstrar. Tá? Esse fenômeno da autopublicização da vida privada, ele teve, portanto, esse viés do grátis, que nós mencionamos para vocês, das facilidades e das maravilhas tecnológicas. Né? O francês Sérgio Tisseron, ele é um psicólogo, e ele fala a respeito desse termo, ele utiliza uma palavra chamada estimidade. O que seria a estimidade? A estimidade seria o inverso da intimidade. A estimidade, ele explica, e ele desenvolveu o seu estudo a partir de assistir um reality show, que ele começou a analisar esse reality show, né? Que psicólogo, psiquiatra, esse povo gosta de analisar a gente, né? Parou, olhou, alguma coisa, começa a te analisar. Assim. Já é especialista em julgar, mais ou menos, como isso vem de onde e tal. E ele ficou assistindo aquilo, ele falou, o que leva uma pessoa a ir para um reality show, exibir a sua própria intimidade? E ele chegou a desenvolver uma técnica dessa palavra de estimidade, que seria o inverso da intimidade. Muito interessante. O que ele diz? Ele diz o seguinte, a personalidade da pessoa, na personalidade está a intimidade. Mas a pessoa ela sente uma necessidade de autoafirmação na sociedade. Então, o que ela faz? Ela expõe a intimidade para que depois, o que a pessoa disser, ele vai poder verificar como aquela intimidade foi recebida e vai reapropriar aquele valor a si próprio. Então, é como se fizesse uma reciclagem da intimidade para voltar com algum benefício para si. Só que aí você, quem costuma assistir os vídeos do TED, conferência, vai encontrar esta doutora, que é doutorada em Psicologia da Personalidade em Harvard, Sherry Turkle. Ela tem um trabalho muito interessante que ela fala sobre juntos e separados. E ela fala que essa fantasia de você querer publicar constantemente, ela existe por quê? Porque as redes sociais nos deram atenção imediata. Tem coisa pior do que a gente falar e ninguém querer ouvir? Hein, pessoal? Né? O pessoal fala, poxa vida, eu falo, ninguém me ouve. Né? Mas no Facebook te ouve. Você viu? Você pode falar, pô, pior é a barbaridade. Aparece alguém para curtir. Não é assim? Você vê que coisa mais gostosa? Estou sendo ouvido. O mundo é meu. Está aos meus pés. Agora eu falo o que eu penso e todo mundo me ouve. Esta é a falsa sensação que as redes sociais trazem. Por que falsa? Porque tem um cara lá que está lendo o que você postou e fala assim, puta, que idiotice. Nossa, pelo amor de Deus, tira isso aqui, eu vou bloquear esse cara. O que essas coisas está postando aqui? Não tem nada a ver.
Não é aquilo que se pensa, mas aquilo faz parte da nossa motivação. Eu me sinto bem com isso, então eu vou manter isso. Né? Por quê? Porque todo mundo me ouve. Em casa ninguém me ouve, mas eu posto na rede social, todo mundo fala comigo, todo mundo me ouve, me dá um retorno. Isso é maravilhoso. Né? Então você pode ver que da minha casa não tem ninguém aqui. Então, o que essa Sherry ela fala? Olha que interessante. Ela fala assim, é uma sensação falsa de que instantânea atenção. Eu tenho atenção. É também uma forma de dizer que nós temos controle sobre o relacionamento. Você tem o controle sobre o relacionamento? Eu queria ter, né? Já pensou que legal, né? Chegar e falar assim, hoje vamos comer peixe. Sim, vamos comer peixe. Não, o dia que você quer comer peixe, ela quer fazer churrasco. É sempre o inverso, né? E essa sensação de controle sobre o relacionamento, as redes dão para nós. Por quê? Não gostei desse cara, bloqueia, exclui. Não vou responder não. Eu estou vendo, mas esse cara é chato, está perguntando esses negócios de novo, não vou nem responder. Né? Posso responder qualquer coisa. Há uma facilidade de offline, online. Eu conecto e eu desconecto a relação no momento que eu quero. Então, a Sheryl, ela diz o seguinte, por essa facilidade de conectar e de desconectar, haverá com uma certa frequência, que isso está se tornando uma tendência, o ser humano ele vai acabar se fragilizando nas relações verdadeiras, diríamos assim. As relações humanas estão sendo fragilizadas, porque nós estamos tentando trazer o conceito offline, online, para dentro da vida real. Tá? Então, ela, no conceito dela, que foi uma das pessoas que saiu na capa da revista Wired, e ainda fomentando com grande ênfase as tecnologias, agora ela vem dizendo que isso pode, a longo prazo, sim, trazer efeitos futuros que afetem a nossa personalidade e a nossa identidade. Outros camaradas mais tipo teoria da conspiração, como o Andrew King, que tem um livro interessante, chama Vertigem Digital, leitura Zahar. Quem quiser ler, interessante. E nesse livro ele fala que existe um verdadeiro culto ao social, e que isso é uma armadilha, sabe? Que nós estamos passando uma vertigem, como naquele filme de Alfred Hitchcock, Um Corpo que Cai, nós estamos indo na direção de algo que não sabemos o que vai acontecer, é tudo fictício. Se busca a mulher ideal, todo mundo está no Facebook, é o ideal. Vocês já notaram isso? Fala, nossa, que pessoa bacana, que pessoa legal. Aí você conhece pessoalmente, você fala assim, puxa, não era nada disso que eu pensava. Eu espero nos apontar vocês que vieram aqui e me viram pela primeira vez. Né? Eu espero que não nos desaponte. Mas, então, isso pode ser uma armadilha. No meu forma de pensar, a projeção da nossa personalidade humana para o cyberespaço nos leva a um estranho, desconhecido lugar no qual as relações sociais transmitem efeitos reais para o mundo físico. Olha que interessante. Essa aí é a vida moderna. Olha a família unida, jamais será vencida. Né? O papai sabe tudo, está lendo jornal. A mamãe lá do outro lado deve estar vendo alguma coisa sobre moda. E as filhas que devem estar conversando com o futuro genro. E o sogro não está nem sabendo. Está lá do outro lado. Não é? Todo mundo junto e, ao mesmo tempo, sozinho. Isso daqui fragiliza a relação e se torna perigoso. Qual será o nosso futuro em relação a conversar, dialogar com as pessoas, procurar conhecer as pessoas de verdade? Será que nós vamos ter paciência para ouvir o que a pessoa tem para dizer? Porque quando você estabelece a comunicação com alguém, você é sempre treinado à sociabilidade. Você tem que aguentar algumas coisas que você não gosta. E é por aguentar o que você não gosta que você se tornou social. Isso facilita a nossa convivência. Não fragiliza a relação, porque somos diferentes. E o que as redes sociais oferecem são iguais. Todos são colocados lá por relevância. Amigos por relevância. Quem gosta de cerveja, sugestão para adicionar. Olha lá, ele só bebe cerveja importada. Né? Adicione o seu amigo. A sugestão ela vem pela relevância. Vamos seguir, porque agora vem a ponta interessante, talvez o mais importante da nossa reunião. O que está acontecendo, então, com as esferas de interesse? Elas estão se mesclando mais, ao ponto de confundir aquilo que é interesse privado e o que é público. E aí surge a ideia da extimidade, que o professor Tércio ele tem um artigo lá interessantíssimo, onde ele menciona
o interesse público e privado, e ele diz que a socialização ela também interferiu em relação a esses interesses. E nós colocamos uma setinha ali indicando que esta extimidade, o ato da pessoa publicizar a própria vida, está alterando, sim, a forma de se verificar o direito à privacidade. Vamos passar um pouquinho mais rápido, porque o horário está alongando, tá? Isso daqui eu já falei sobre o direito ao anonimato. E agora sim um ponto interessante. Esse sociólogo, Zygmunt Bauman, ele tem um trabalho muito interessante, um livro que ele escreveu com o David Lyon, chama-se Vigilância Líquida. Olha o que esse homem diz. A privacidade invadiu, conquistou e colonizou o domínio público à custa da perda do direito ao sigilo, sua maior característica definidora e privilégio. Você sabe o que é isso no dedinho aí do rapaz, da pessoa que está olhando? Não dá para ver direito? Vamos dar um zoom nisso. Isso é um drone. É um inseto artificial. Então, o Exército dos Estados Unidos está trabalhando nessa tecnologia de produção de insetos. E esses insetos terão alto poder, até como arma de guerra, biotecnológica, para entrar em lugares que as pessoas não veem. Olha, esses insetos podem levar uma arma nuclear, perdão, eu já exagerei, né? A arma biológica, agora corrigindo, né? Falar mentira também não dá, né? Ele não pode fazer isso, mas ele pode fazer outra coisa. Ele pode dar uma picada letal na pessoa, matar. Ele pode servir como forma de espionagem. E para que eles estão produzindo isso? Né? Ah, não, que a defesa nacional... Gente, nós já estamos sendo invadidos. Agora, você imaginou se um negócio desse começa a entrar na sua casa? Sorte sua você ver e matar, porque não tem Baygon, não tem Detefon que acabe com isso, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos mais perigosos a respeito da violação da nossa privacidade, que é a vigilância. Ela está assumindo pontos assim inimagináveis. Estou terminando agora aqui. Então, na legislação brasileira, como é que fica essa subesfera que se cria? Quando eu falo subesfera, é que a gente tinha privacidade, intimidade, segredo. E agora nós temos a última esfera, que seria a privacidade, ela está se segmentando em duas. Na minha forma de verificar, eu cheguei a essa conclusão. Então, esta subesfera, ela traz a possibilidade da pessoa expor a própria vida, utilizando redes sociais e tal. O professor, ele tem um nome, todos esses nomes complicados eu não consigo pronunciar. Deixa eu ver se eu acho aqui, já passo para vocês. Ele diz o seguinte, que a partir do momento em que a privacidade ela assume um viés patrimonial, porque você pode vender o seu direito de privacidade, ou melhor, você pode... reality show. Vou participar do Big Brother, por exemplo. Né? Vou me expor lá publicamente. Isso não vai trazer uma contrapartida financeira? Traz. Então, você explora financeiramente um direito da personalidade que seria algo não patrimonial, digamos assim. Não pode se explorar, mas você pode passar essa privacidade sua por algum preço. Se esta limitação ela é possível, então a legislação ela tem que trazer a proteção. Aqui no Brasil, como é que funciona isso? Proteção está lá, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10. Código Civil, direitos da personalidade, do 11 ao 21. Especificamente, eu posso proibir a pessoa de veicular uma imagem minha, né, que seja na privacidade, pelo artigo 12, pelo artigo 21. Ele está lá no Código Civil, especificamente nesses dois. Nós podemos invocar também em defesa o direito, o Código Consumidor. E o que está aí trazendo para nós inovações, a Lei do Marco Civil, que, na minha opinião, é importantíssima. Por que ela é tão importante? Bom, antes de falar desse negócio aqui para concluir, ela é importantíssima, a Lei do Marco Civil. Já vou aproveitar para o professor, estou fechando já aqui. O porquê que ela é importante? Ela traz várias alterações. O Marco Civil, ele possibilitou, pessoal, no seu artigo 7º, incisos 1, 2 e 3, ele tornou inviolável a intimidade da vida privada. Mas, especificamente, ele determinou a obrigatoriedade da concessão de ordem judicial para acesso às informações. Fazendo o quê? Dando um basta ao ato patriota dos Estados Unidos. Certo? Então, eu tenho, pelo Marco Civil, a possibilidade de cortar
este poder, né, autodenominado pelo próprio governo dos Estados Unidos no ato patriota para invadir a conta de quem quiser. A partir da vigência do Marco Civil, no artigo 7º, ele tem lá, inciso 1, 2 e 3. Existe agora uma proteção no nosso direito regulamentado que vai impedir que isso ocorra. Se vier a ocorrer, vai caber reparação de danos e tudo mais, etc, etc. Então, corta. O que mais o Marco Civil fez por nós em relação às redes sociais? No artigo 7º, também no inciso 6º, ele impede a livre negociação dos dados do usuário, descrevendo, com exceção, em maior rigor, o consentimento livre. Que história é essa? Eu dei um clique lá, deu agree. O LinkedIn diz que o que é meu não é meu mais, é de todo mundo, é deles, não pertence mais a mim. Há uma restrição. O Marco Civil agora impõe esta restrição. Consentimento seu, presumivelmente, ele é restrito. Então, esse ato patriota agora tem uma regulamentação que é contrária a isto. Tá? Limita também o tratamento de dados em contorno da legislação. Quem se sentir ofendido, portanto, com essa reputação online criada, onde se pensa que tudo que você posta é verdade, ela tem algum mecanismo aqui dentro do direito brasileiro para tentar se proteger em relação a isto. Tá? O próprio Marco Civil ele também traz esse viés para também tornar nulos o teor de documentos que tenham sido adotados se a empresa, que seria o provedor de aplicações, que é a rede social, não tiver uma unidade no país. Obrigou a trazer uma unidade no Brasil. E por que isso? Porque quando entra com a ação, você tem que entrar no exterior. Pronto, está barrado. Agora o Marco Civil exige. Tem rede social? Tem que ter um representante no Brasil. Por quê? Para que possa ser processado no Brasil. Mas não tem um representante. Então, os termos e condições que ele assinou são nulos, por força do Marco Civil. Você viu que coisa legal? Eu acho que é muito importante o Marco Civil da Internet nesse aspecto. Né? Quanto aos rastros de conexão, também o Marco Civil possibilita, artigo 10, 13, 14 e 15. Né? Por força desses rastros de conexão, ele permite com que aquele que utilizou a rede ele tenha uma forma de controle sobre aquilo que passou. Porque o que se lança na internet é perpétuo. Né? E o direito ao esquecimento é vivo e precisa ser utilizado. Por isso que você está vendo que o Google, né, o Facebook está oferecendo para você fazer backup do perfil, o Google está possibilitando você exercer o direito ao esquecimento. Né? Recentemente, o Google publicou que tem sites que não aparecem na busca, porque ele foi obrigado a fazer. Então, as coisas estão mudando. E aqui no Brasil está mudando e vai mudar mais. Como, por exemplo, a vingança pornô. Né? O pessoal que pega, minha namorada, estou com raiva dela, vou postar no WhatsApp para todo mundo ver o que nós fizemos lá no dia tal, escondidinho. Pronto. Postou no Facebook. Essa vingança pornô já causou até morte. Teve gente que morreu por causa disso. Né? Então, nós tivemos aí vários casos de incidência. Esse caso é o caso de maior incidência, que houve a condenação do YouTube, né, a Cicarelli lá com o seu namorado, que houve a filmagem, postou. Depois que postou, caiu na net. Aí não tem como tirar mais, né? Porque aquilo polui e replica. Mas eles ganharam a ação em primeira instância, e houve uma condenação, portanto, do provedor de aplicação de tirar do ar os vídeos sob pena de multa de R$250 mil. Tá? Ação inibitória, com base no artigo 12 lá, do Código Civil e 461 do CPC. Outro caso que nós temos aí de xenofobia, né? Essa mocinha aí, ela começou a meter a boca nos nordestinos. Nordestino não é gente, faça favor, São Paulo, mate o nordestino afogado. Né? Isso daí rendeu uma ação penal para ela pelo crime de xenofobia. Né? Ela cometeu o crime e ela foi processada por esse motivo. Tá? Outro problema nas redes sociais. Avança, Facebook também. Curtir é problema? Não, eu curto tudo. Estou curtindo tudo. Né? Mas o que acontece? Duas senhoras curtiram lá uma mensagem contra um veterinário, Tribunal de Justiça de São Paulo. O veterinário estava sendo acusado de maus-trato animal. E aí o que aconteceu? Por causa disso, elas foram condenadas em R$20 mil cada uma por causa da curtida. Uma curtida. Caro para danar essa curtida. Que coisa perigosa. Eu tenho professora que falou para mim assim, depois que eu vi aquela notícia, não entro mais, não curto mais nada nenhum. Eu só olho assim de longe. Legal, hein?
faz o curtir aqui fora, né? Nada de clicar, entra em lugar nenhum, porque, pelo amor de Deus, 20 mil uma curtida. O tribunal interpretou o seguinte, tem que ter responsabilidade para usar a rede social. Que quando você dá uma curtida, você está gerando visualização das pessoas que te seguem, de seus amigos, que está concordando com o teor da notícia. E se a notícia é falsa, você é um mentiroso. Tem que ser condenado. E já fica a dica, 20 pau. Já tem parâmetro aí de precedente. É um perigo isso, hein? Cuidado. Notícia falsa. Procure saber se é verdadeiro. Não compartilhe aquilo que você não sabe que é verdadeiro. Conselho é bom, né? Não custa dar. Quem se apega? Curtir. Eu saio curtindo, então não curta. O empregador teve justa causa. Por quê? Porque ele curtiu lá umas notícias contra a sua empresa. O empregador se sentiu ofendido, está lesando a imagem da empresa, vou dar justa causa. O que fez o tribunal? Disse que está certo. Porque ele emitiu uma opinião contrária e, com isso, ele feriu a relação de emprego. Justa causa nele. Facebook. Foi falar mal da empresa. Conta para sua mulher. Conta para o seu filho. Fica indignado, pega um travesseiro, dá soco. Faz o que você quiser. Postar no Facebook, meu amigo. Aí não. Eu estava conversando aqui com os colegas, né, com a Tamires, antes de vir para cá. Se a pessoa está bêbada, não pode postar. Você já viu como que o pessoal gosta de postar bêbado? Já notaram isso? Nossa, impressionante. Eu fico com medo disso. E a gente percebe que está bêbado, porque a pessoa erra muito. É o S, é o F trocado, né? É verdade que eu desativei o tal do autocompletar porque ele é perigoso, né? Outro dia eu estava escrevendo palavrão e eu não falei. Eu falei, você tem vontade própria, o que é isso? Eu não mandei você falar isso aí. Que vergonha, né? Mas então, cuidado, porque gera indenização e os tribunais estão de olho. Estão de olho. Eu tinha separado outras coisas, mas o tempo passa tão rápido, né? E eu acredito que vocês querem fazer perguntas, então eu vou passar a palavra. Obrigado.